Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os anjos brincam? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram e TikTok estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para quem deseja semear em meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Tem a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos, cartinhas ou até troca de parcerias. E também o botão Seja Membro para as pessoas que desejam receber vídeos exclusivos todas as semanas aqui no canal Querida Dani e ainda fazer parte do grupo no WhatsApp. Bom, gente, na palavra do Senhor, em Jó 38:7, olha o que está escrito. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui na palavra do Senhor é uma resposta de Deus a Jó, perguntando a Jó, Jó, onde você estava quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Bom, eu pesquisei sobre esse versículo. De acordo com o que eu pesquisei, estudiosos dizem que esses filhos de Deus, a Bíblia se refere a anjos, porque Deus fala de antes da fundação do mundo. Ele fala para Jó, Jó, onde você estava antes de eu formar a terra? Onde você estava quando os meus filhos jubilavam e cantavam junto com as estrelas? Onde você estava, Jó? Você nem existia ainda, a terra nem existia. De acordo com os estudiosos, os teólogos, eles dizem que esses filhos de Deus, que no livro de Jó é mencionado, refere-se a anjos. Amém? Então a Bíblia deixa claro que anjos se alegram. Na verdade, não só nesse versículo, muitos outros versículos nos comprovam que anjos têm sentimentos, tanto é que eles têm o livre-arbítrio e eles também se alegram. Na palavra do Senhor, em Lucas 15:7, está escrito que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende e tem até festa no céu. E Deus, ele é um Deus de festa, porque na palavra do Senhor diz, na história do filho pródigo, que quando o seu filho voltou para a casa do pai, voltou arrependido, na Bíblia diz que o papai fez uma festa para o filho arrependido. E na verdade essa história simboliza, representa Deus Pai com os seus filhos. Amém? Tudo na Bíblia é voltada para Deus. E na palavra do Senhor também está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, o nosso Deus, ele é sim um Deus alegre, um Deus de festa. E é claro que os seus anjos, convivendo junto com ele, é claro que a alegria do Senhor alcança a vida dos anjos. Eu creio, gente, de maneira particular, que o céu é uma grande festa, que no céu só existe alegria. E como a própria Bíblia diz, que quando formos viver na glória com Deus, não haverá mais tristeza. Ou seja, no céu só vai ter alegria. E é assim, gente, já é assim lá no céu, só tem alegria. Amém? E eu quero trazer aqui para vocês uma experiência que eu já ouvi da minha própria avó Maria. Uma experiência que ela teve de ver anjos quando ela era novinha, junto com as suas irmãs lá em Minas Gerais, na roça. E eu acredito que a experiência dela é bíblica, sabe? Eu mesma vivi experiências depois parecidas e eu quero dividir com vocês. A minha avó, ela infelizmente faleceu, mas eu creio que ele está no céu com o Papai do Céu, mas eu não vou deixar de relatar e compartilhar com vocês aquilo que ela já me contou um dia. Minha avó me disse que quando ela era novinha, junto com as irmãs dela, tipo novinha mesmo, elas tinham uns 12, 13 anos, elas moravam na roça e elas iam lavar roupa no rio. Quando elas estavam voltando para casa, depois de lavar as roupas no rio, elas passavam por um campo aberto muito grande e de repente a minha avó relata que começou uma ventania forte, um vento muito forte, e elas começaram a escutar risadas. Era como se fossem várias crianças brincando e dando risada. E de repente ela e as irmãs dela olharam para o meio do campo e viram vários seres, todos de branco, correndo e brincando no meio do vento. E a minha avó diz que tem certeza que eram anjos. Ela fala, eu tenho certeza, eram anjos. E assim, o mais interessante é que não foi só ela que viu. Ela e todas as irmãs viram. E os anjos não viram elas. Eles estavam, tipo assim, distraídos, sabe? E ela falou que eram muitos anjos, todos de branco, brincando, junto com o vento. E eles estavam muito felizes. Só que foi algo espiritual, porque elas viram e sumiu. E é claro, né? Elas saíram correndo. Mas isso me marcou, gente, porque foi uma experiência sobrenatural que minha avó teve quando ela era novinha. Mas ela nunca deixou de contar.
ela nunca deixou de testemunhar. Por quê? Foi real, gente. Quando a gente vive uma experiência com Deus, mesmo que passe muitos anos, a gente sempre vai testemunhar. Amém? Olha só, minha avó faleceu, mas o testemunho dela continua, para a glória de Deus, alcançando aí tantas almas, milhares de almas aí, tá ouvindo esse testemunho. Nenhum testemunho é em vão. Todo testemunho tem um propósito. Mesmo que você conte para uma só pessoa, vai saber o que Deus vai fazer futuramente com esse testemunho, com essa experiência. Quantas almas serão edificadas, alcançadas, consoladas. Amém? E eu, como sempre fui muito espiritual, hoje, né, depois que eu me converti, eu estava refletindo, lembrando dessa experiência da minha avó, não só essa, muitas outras. E eu comecei a pensar, minha avó viu os anjos dando risada. E geralmente a igreja sempre prega os anjos muito sérios, né? Sempre eles assim, lutando, protegendo. É porque eles têm a missão de obedecer a Deus e falar aquilo que Deus manda. Na Bíblia mostra anjos sempre levando mensagens. Mas os anjos na Bíblia nos passam muita paz, muita tranquilidade, porque eles sempre acalmam os seres humanos e dizem: não tema, não tema, tipo, calma, fica tranquilo. Entendeu? Então os anjos, eles são sim muito serenos, muito calmos, e eles são obedientes a Deus. E eu acredito que é o que a Bíblia diz no livro de Jó, que os anjos, eles jubilam. O que significa jubilar? É extrema alegria. Amém? Então eles têm uma alegria extrema diante de Deus, durante a adoração a Deus. E eu acredito que isso nunca vai mudar, gente. E da mesma maneira que os anjos se alegram, dançam, cantam, gostam de uma festa, como a própria Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. De onde veio isso? De onde que veio essa inspiração para os anjos serem tão alegres? De Deus, gente. Eu sempre falo para vocês que o nosso Deus, ele é um Deus alegre. E isso nunca vai mudar. Tanto é que a palavra do Senhor diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Na palavra do Senhor não diz: a justiça do Senhor é a nossa força, a ira do Senhor é a nossa força, o amor do Senhor é a nossa força. Por que que a Bíblia faz questão de mencionar a alegria do Senhor é a nossa força? Porque Ele é um Deus alegre. A personalidade de Deus é alegria. Amém? Mas só entende isso quem o conhece pessoalmente, quem tem intimidade com Ele, quem conheceu face a face o Deus vivo. Só essas pessoas que realmente conheceram a pessoa de Deus entenderam a personalidade dele, que é um Deus alegre, é um Deus de festa, um Deus amoroso, um Deus bondoso. Ele não é carrancudo, cara fechada. Ele é um pai bravo, quando é preciso, quando é necessário. Porque o pai corrige o filho que ama, mas quando tá tudo bem, quando você agrada o coração de Deus, gente, eu fico imaginando quantos louvores lindos existem por aí, quantas conferências, quantos cultos maravilhosos, que várias milhares de pessoas se reúnem para adorar o Deus vivo, muitas das vezes com músicas alegres, com músicas que aquecem o nosso coração, que faz você explodir de tanta alegria. Você acha que Papai do Céu tá como neste momento? Em que os filhos começam a adorar Ele com todo fervor, com toda boa vontade, com todo o coração. Ele tá ali no meio, dançando, festejando. Você acha que Ele tá sentado no trono só assim, recebendo? Me adorem que eu recebo, me adorem. Não, Ele desce na terra para dançar no meio dos filhos. Uhul! Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que se apresentou a mim. Um Deus que ama estar no meio dos filhos. Tanto é que a maior prova disso é que a Bíblia diz que Deus, Ele abriu mão do seu trono. Ele abriu mão da sua glória por nós e desceu aqui na terra na forma de ser humano. E se fez o menor, se fez pobre, se fez humilde, se fez carpinteiro, se fez servo de todos, mas Ele era rei, Ele era Deus lá no céu. Só que aqui na terra Ele não usou por usurpação ser como Deus, mesmo sendo Deus, Ele não usou o poder de Deus. Ele usou o poder que fluía do Espírito Santo. Jesus estava na terra como ser humano, apesar dele ser 100% homem e ser 100% Deus, Ele na terra viveu como ser humano, na dependência total do poder que fluía do Espírito Santo. Só que na glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Na glória, Ele está sentado no trono. Tanto é que no dia do juízo final, é Ele que vai julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Jesus, o Deus Todo-Poderoso.
que morreu na cruz por nós. Porque é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estão sempre juntos. E eu ouso dizer, muitas pessoas podem até falar, ai, mas isso é heresia, essa é minha fé. Você acredita se você quiser, tá bom? Eu acredito que a Trindade foi crucificada na cruz. Naquele momento que Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? E houve silêncio. Eu acredito de forma particular, essa é minha fé, que Deus não respondeu, Deus Pai não respondeu, sabe por quê? Porque Ele estava ali na cruz, junto com Jesus. Essa é minha fé. Eu acredito que a Trindade foi crucificada junto. As pessoas podem pegar esse vídeo e podem falar, nossa, que heresia. O único que morreu foi Deus Filho. Ali, de forma visível, realmente só estava Deus Filho. Mas no mundo espiritual, a Trindade nunca se separa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava escrito isso em Gênesis. Jesus não é mencionado em Gênesis, mas Ele estava lá. Deus Pai não é mencionado na cruz, mas Ele estava lá. O Espírito Santo está com eles a todo tempo e a todo momento, porque eles são um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três em um. E eles estão sempre juntos. E eu acredito de forma particular que Deus Pai sentiu as mesmas dores que Jesus na cruz. Essa é minha fé. Acredita se você quer. Se você não acredita, não posso fazer nada, tá bom? E eu quero dividir com vocês aqui sobre a personalidade de Deus em relação a um Deus de alegria, um Deus de festa. Foi Ele mesmo que se revelou a mim dessa maneira. Então eu testemunho aquilo que eu vivi. Claro, sempre com bases bíblicas. E isso foi bem no início da minha conversão. Eu era dançarina de stripper quando eu era do mundo, eu dançava, fazia striptease. E quando eu me converti, quando eu despertei e descobri que Deus existia, que Ele era real, o meu arrependimento foi muito grande. Foi assim, surreal, que eu fiquei dias e dias e dias trancada dentro de um quarto chorando, pedindo perdão a Deus. E Deus me perdoou. Eu senti a paz que excede todo entendimento pela primeira vez. Eu nasci de novo. Para quem conhece meu testemunho, sabe do que eu tô falando. E se você não conhece, assista, tem aqui no canal o meu testemunho completo, tá bom? E a primeira vez que Deus Pai se revelou a mim foi na forma de muita alegria. Mas eu vou falar aqui pra vocês entenderem. Depois que eu me converti e me arrependi de todos os meus pecados, eu fiquei muito envergonhada de tudo que eu tinha feito no mundo e decidi agradar a Deus. E eu pensei, se no mundo eu fazia stripper e dançava por homens e por dinheiro, agora eu vou dançar pra Deus, só pra Ele e pra mais ninguém. E eu lembro que eu, sozinha dentro do quarto, eu comecei a dançar balé pra Deus, do meu jeito. Não tinha técnica, não era profissional, nunca tinha feito balé na vida, mas eu decidi dançar balé para Deus, porque eu queria agradar ao meu rei, eu queria dançar para Ele, me apresentar para Ele, como em forma de agradecimento por tudo que Ele tinha feito por mim, como um presente para Ele. Todas as vezes que eu dançava dentro do quarto, eu fechava os meus olhos e eu imaginava Jesus sentado no trono com uma coroa na cabeça, me olhando enquanto eu dançava para o meu rei, em forma de adoração mesmo. E passando-se um tempo, alguns meses, e eu fui para uma vigília, que é culto na madrugada, pentecostal, onde ninguém me conhecia. E essas pessoas começaram a dançar, com muita alegria, porque eram músicas muito alegres. O povo pentecostal é um povo muito alegre mesmo, por isso que eu me identifico com os pentecostais, porque eu sou muito alegre também. E eu comecei a observar as pessoas dançando e eu senti vontade de dançar, mas eu tava com um pouco de vergonha porque eu não conhecia ninguém, né? E de repente tinha um profeta em cima do púlpito, ele desceu correndo. Ele veio até mim e ele me pegou na minha mão e me chamou para dançar. Eu fiquei um pouco constrangida, mas eu aceitei. E detalhe, ele me chamou para dançar sem malícia nenhuma, na pureza, como se fossem ali duas crianças, sabe? Eu não vi maldade nenhuma nele, ele queria realmente que eu sentisse a presença de Deus. E quando ele me puxou para dançar, eu aceitei. E de repente, quando eu comecei a dançar igual criança mesmo, sabe, gente? Naquela coisa assim, só dava pulinho só. E de repente esse homem, ele olhou bem no meu olho e disse, você é minha bailarina. E ele começou a me imitar dançando no quarto. Ele começou a fazer. E ele tava muito alegre. Nesse momento, quando eu olhei pra ele, eu vi que não era mais ele, porque ele não me conhecia, ele nunca me viu na vida. E ele começou a me imitar.
O jeito que eu dançava no quarto, ele começou a fazer. E ele disse, você é minha bailarina. Naquele momento não era mais ele, era o próprio Deus falando comigo, usando o vaso. E ali pela primeira vez eu vi a face, o olhar, a fisionomia, a personalidade de Deus. Ele sorria tanto. Era tanta alegria que eu fiquei até constrangida, eu fiquei impactada. Porque eu não imaginava que ele era um Deus tão sorridente, tão alegre, tão puro. Na minha cabeça eu pensava que Deus era um Deus sério, um Deus que só estava sentado no trono para julgar, e de repente aparece diante dos meus olhos um Deus que sorri, que é alegre, que dança, que dançou comigo. E ainda me mostrou, você é minha bailarina, eu vejo você dançar para mim todos os dias no teu quarto, e eu tô recebendo, eu tô te vendo. E isso tem me agradado tanto que eu desço na terra para dançar contigo e eu me revelo a ti. Eu me manifesto e eu digo, eu sou real. Você não está dançando à toa, não. Você não está adorando qualquer coisa, não. Você está adorando o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, teu Criador. Aquele que te formou, aquele que te sustenta, aquele que te protege, aquele que muda a tua história. Depois dessa experiência, a minha visão sobre Deus nunca mais foi a mesma. Porque eu conheci um Deus que eu não conhecia. Eu conheci um Deus que não me foi pregado. Eu conheci um Deus que pessoalmente veio se apresentar a mim. Ele é alegre, ele é amoroso, ele é sorridente. Ele dança e dança com os teus filhos. Inclusive, ele dançou comigo. Eu nunca... Olha, gente, eu vou passar a minha vida inteira, eu vou envelhecer. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu nunca vou deixar de testemunhar o Deus verdadeiro. Nunca. Nunca. E só mais duas experiências que eu quero finalizar esse vídeo para edificar a fé de vocês sobre ver Deus dançando. Eu já vi Deus dançando também, de várias maneiras, em visões, em vasos, e ele sempre dança pra mim da mesma maneira. O jeito que ele dança é muito fofo, é muito puro, é muito meigo. E eu já vi ele dançando várias vezes em visões e até usando profetas, e é sempre do mesmo jeito. E ele dança assim, eu vou imitar pra vocês assim, ó, igual um senhorzinho. Imagina um senhorzinho, mas ele não, eu não vi se Deus era velhas, nada disso. Ele é um Deus forte, tá bom? Se as pessoas me perguntarem assim, Dani, o que você viu de Deus? Eu posso dizer pra vocês que eu vi o sorriso e o olhar dele. E eu já vi o cabelo também, mas isso daí é uma outra experiência que eu vou contar pra vocês, tá bom? Sobre o cabelo de Deus. Mas o que me marcou profundamente não é o nariz, não é a cor da pele, não é nada disso. O que me marcou em relação a Deus, que eu sei que é Ele, é o olhar, o sorriso. É o olhar e o sorriso. É dele, é único. É incomparável, ninguém tem igual. É só Ele, Ele é único. Vou imitar aqui pra vocês a maneira que Deus dança do jeito que eu vi, tá bom? Às vezes que eu vi Deus dançar, Ele dança assim, ó. Foi desse jeito que eu vi, gente. É uma experiência particular. Eu vi Deus dançando assim, ó. Desse jeitinho assim. É muito lindo, gente. Mas é algo particular que Deus revelou pra mim, tá bom, gente? Acredita quem quer, tá? Mas eu não vou deixar de testemunhar, não. E eu já vi Deus dançando desse jeito em visões. Depois ele começou a usar pessoas pra dançar desse jeito. E aí eu fiquei olhando, tipo, meu, não pode ser. Não, é Deus, eu tenho certeza. Porque sempre quando ele usa alguém, ele dança desse jeito. Sabe por quê, gente? Eu sou muito observadora. Vocês não têm noção. Eu sou observadora no mundo espiritual ainda. Tanto é que o próprio Deus me disse que um dos dons mais fortes que Ele me deu é o dom da percepção. De percebê-lo. Eu percebo Deus, gente. Por isso que eu tenho tanta intimidade com Deus. Porque Deus me abençoou com esse dom de percebê-lo. Eu percebo Deus, gente. Papai não consegue se esconder de mim por muito tempo, não. Porque eu fico caçando Ele, viu? Eu sou uma caçadora de Deus. Eu fico olhando aqui, olhando ali. Falei, Deus, você tá ali, né? Isso aí tem mão de Deus, hein? Pai. Eu sou assim, entendeu, gente? Eu sou muito sedenta, então a minha sede me motiva, me leva a encontrar a Deus nos lugares assim mais inusitados, sabe? Mas é o próprio Deus que faz isso comigo, porque Ele me fez assim, Deus que me fez assim, amém? Então, gente, para edificar a fé de vocês, teve um dia que eu fui pregar em São Paulo e eu conheci vários cristãos que têm muitas experiências sobrenaturais também, e a gente se deu super bem.
E eu lembro que uma dessas pastoras, ela não conhecia o meu canal, ela não assistiu os meus vídeos porque ela me conheceu ali no dia. E eu fui na casa dela tomar café com a família dela. E de repente, conversa vai, conversa vem, a gente falando sobre Deus. Eu fui e falei assim pra eles: vocês sabiam que eu já vi Deus dançando? Aí ela falou: é? Eu falei: é. Ela falou: eu também já vi. Eu falei: sério? Ela: aham. Aí eu falei pra ela: como que você viu Deus dançando? Como que ele dança? Eu quis ver, né, se era do mesmo jeito. Gente, de repente essa mulher, ela olhou pra mim e falou assim: o jeito que eu vi Deus dançando, ele dança assim, ó. Eu falei: ai, ele. Eu falei: é assim mesmo, é assim. Comecei a chorar, abracei ela. Eu falei: você viu? Ela falou: eu vi. Eu falei: eu também vi. Foi tão incrível, foi tão maravilhoso, gente. É tão lindo quando Deus confirma. Quando você vive experiências com Deus, mas o Papai do Céu, ele confirma, tipo: olha, filho, eu vou te mostrar que não é coisa da tua cabeça, não. Eu vou te mostrar que sou eu mesmo e vou confirmar. Trazendo uma pessoa que nunca te viu, contando a mesma experiência. Detalhe, quando eu vivi isso, eu nunca tinha falado isso no canal. Então, mesmo que ela me assistisse, ela não ia saber. Então foi muito lindo, gente. Foi muito lindo. O próprio Deus me confirmou que é ele que dança assim mesmo. De uma maneira muito, muito linda, gente. É muito fofo. Deus é muito fofo. Eu amo esse Deus. Ele é maravilhoso. Vontade de beijar na bochecha desse Deus lindo. Te amo, papai. E eu quero finalizar, gente, pra vocês verem que tudo é ligado. Olha só que interessante. Olha só que interessante como tudo é ligado. A minha avó, Maria, ela foi uma das mulheres que mais teve experiências com Deus. Não é? Porque, tipo assim, depois da minha avó veio eu, em relação a experiências sobrenaturais. A minha avó já morreu, já teve experiência de pré-morte. Minha avó, ela já subiu pro céu, conversou com Deus, pediu uma chance pra Deus, Deus deixou ela voltar. Minha avó já teve muita experiência com Deus, muita, muita, muita. Desde criança ela tem experiência com Deus, ou seja, minha avó sempre foi escolhida. Ela sempre foi espiritual. Tanto é que quando minha avó ia na igreja católica, ela adorava muito a Deus. Ela cantava, batia palma e dançava, e eu era criança, acompanhava ela, morria de vergonha. Eu ficava: vó, para, vó, vó, menos, vó, para. E ela não tava nem aí, ela adorava a Deus e dançava. E hoje eu herdei isso da minha avó, né? Porque a adoração, a espiritualidade que estava na minha avó, de alguma maneira passou pra mim. Eu creio dessa maneira. E hoje eu sou uma mulher muito espiritual. E eu, quando eu vou pra igreja, eu adoro a Deus também. Eu canto, eu danço, eu sou muito alegre. Minha avó era assim. Então, gente, eu lembro que um dia, quando minha avó estava viva, teve um dia que ela foi e falou assim pra mim: o céu tá rosa. E eu fiquei olhando o céu e ela falou: sabe o que isso significa? E eu: não. Ela: quando o céu tá rosa, significa que está tendo festa no céu. Aí eu: sério? Ela: uhum. E eu fiquei, tipo, toda maravilhada. Desde quando minha avó disse isso pra mim, eu nem era convertida, nem era cristã. Mas todas as vezes que eu olhava pro céu rosa, me vinha a lembrança: tá tendo festa no céu. Aí eu ficava olhando: tá tendo festa no céu. É claro que isso não é bíblico, né, gente? Mas é uma lembrança que eu tenho com a minha avó. E Deus usa, sim, muitas coisas que a gente viveu pra nos mostrar que Ele está conosco em todos os momentos. Nesse momento que minha avó me disse isso, Deus estava ali conosco também. E Deus, Ele me trouxe a Bíblia para comprovar que o que minha avó me disse não era tão fantasioso assim. Porque na Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Ou seja, existe festa no céu. É claro que o céu rosa não significa que está tendo festa, porque eu acredito que tem festa no céu todo dia, porque todo dia um pecador se arrepende. Mas assim, é algo entre eu e a minha avó, entendeu? Só que Papai do Céu fez questão desse momento não ser apagado. Tanto é que um dia, depois que eu me converti, eu estava passando por tanta luta na minha vida, tanta luta, eu fui dormir triste. Fechei a janela do quarto, deixei o quarto escuro e fui dormir. E de repente o Espírito Santo foi e falou assim pra mim, era tarde. O Espírito Santo foi e falou assim pra mim: abre a janela. Eu falei: não quero. Aí o Espírito Santo: abre a janela. E eu fiquei tipo... E nisso, eu lembro que minha avó também me disse algo em relação ao céu rosa que eu esqueci de falar. E minha avó foi e falou assim pra mim: e quando o céu fica rosa e ter festa no céu, Deus, Ele fica tão alegre que Ele dá muitos presentes pros seus filhos. Ele abençoa mais ainda os seus filhos quando Ele tá alegre. Então, quando você olhar para o céu e o céu estiver rosa, significa que tem coisa boa chegando para a tua vida. Minha avó me disse isso. E eu guardei isso, gente. Guardei isso para mim. E Deus, sabendo dessa experiência, desse momento que eu tive com a minha avó, Ele usou isso pro meu bem. E nesse dia eu tava toda ali, deprê, né?
já conhecia o Deus vivo, mas não estava bem. E aí o Espírito Santo foi e falou assim pra mim, abre a janela. E eu fiquei tipo, não quero, eu quero ficar aqui. Abre a janela. E o Espírito Santo ficou, abre a janela, abre a janela, abre a janela. Aí eu levantei, tipo, e abri a janela. Quando eu abri a janela, o céu inteiro tava rosa. Aquele céu lindo, 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 pink, pink, rosa. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque aí veio a presença de Deus em mim. E na hora Deus me fez lembrar, tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Gente, então por isso que o céu rosa pra mim é tão importante, porque tem a ver com a minha avó, tem a ver com as experiências que eu tive com Deus. É algo particular pra minha vida. Então meu ministério, ele é diferente, gente. Ele é diferente de tudo que vocês veem aí. Mas ele é bíblico. Mas ele é real. Porque tem experiências reais com Deus vivo. Só que são coisas diferentes, coisas novas que vocês nunca ouviram. Porque nosso Deus, ele é assim. Ele é um Deus de diversidade. Ele é Deus de novidade. Ele é Deus de surpresa. Amém? E Deus trabalha com cada um de acordo com o jeitinho de cada um. Então meu ministério é marcado por Deus alegre, Deus que dança, Deus que faz o céu ficar rosa, Deus que faz uma ex-alcoólatra se embriagar de sorvete no lugar da cachaça, Deus que pegou uma stripper e fez ela virar bailarina, Deus que pegou uma moça que só usava roupa preta, 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 preta e fez ela começar a usar vestido rosa e florido, de prostituta a princesa. Halabastekandrai. Essa é minha história e eu nunca vou deixar de contar, para a glória dele. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Se atreva, tenha a ousadia de se achegar na presença do teu rei e dance para ele. Você pode ter certeza que ele vai descer na terra para dançar com você. Tenha essa experiência. A vida é uma só e ela passa muito rápido. Busque ter experiências reais com Deus. Você pode ter certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Beijos, a paz, amo vocês. Que Deus os abençoe.